Hoje eu vou te ensinar por que que você tem que fazer o Ho'oponopono com entendimento. Mais uma vez, porque muitas pessoas estão fazendo o Ho'oponopono sem entendimento. Bora! Meu nome é Bia e eu vou te mostrar aqui como que você pode compreender o Ho'oponopono e não parar suas práticas, como eu fiz, tá? Eu era uma pessoa que não ficava constante nas práticas. Eu fazia uma, duas, três e não fazia todo dia. Porém, a divindade me despertou para que eu tinha que fazer mais vezes. Só que eu sou uma pessoa que gosta de entendimento. Bom, o Ho'oponopono, gente, ele é correção de memórias. Correção de memórias que foram instaladas em você, por você, inconsciente, que está no seu subconsciente. E, muitas das vezes, a gente não faz o Ho'oponopono com essa intenção de correção de memórias. Por quê? Porque a gente está muito identificado com as memórias. A gente está identificado com as memórias de ser aquilo. Mas, o Ho'oponopono, na divindade, na filosofia, o Dr. Hugh Lane fala, ele explica, não é um conhecimento somente... Eu estou expressando o meu entendimento, mas o Dr. Hugh Lane fala que nós somos perfeitos. A gente já é perfeito com a divindade. Porém, as memórias são memórias que estão reencenando no nosso consciente e muitas das vezes a gente não está desperto para essas memórias e aí aonde a gente causa a identificação das memórias. Seja elas memórias de falta de dinheiro, memória de dor, memória de ansiedade, de crise de ansiedade. Então você está muito identificado com a memória. E o Dr. Hugh Lane fala que a gente tem uma identidade própria do divino. A gente tem um divino, a identidade própria, que é o perfeito, pura luz, que tudo sabe, a divindade, que tudo sabe, que não há problemas, que não há problemas na nossa identidade. Porém, com o passar dos anos, da nossa jornada de criança, de adolescente, de jovem, a gente foi acumulando memórias e se identificou muito com as memórias. E essa identificação faz com que a gente reaja a elas. Só que a partir do momento que você tiver o entendimento que você não é a memória, você vai começar a ter uma compreensão que tudo é uma limpeza, correção de memórias, que é o que eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, na ordem que você quiser praticar nas palavras. Só que, muitas das vezes, por isso que o Dr. Helen ele fala que a gente tem que ser incessante na nossa busca de limpeza. Por quê? Se a gente não faz a limpeza constantemente, mais a gente vai estar se identificando com aquela memória, que é aquela memória de imperfeição, que é uma memória reencenando no seu consciente a sua criança interior falando para você, mostrando mais uma vez uma oportunidade para você limpar. Só que a partir do momento que você não está nessa constância de limpeza das suas memórias, você vai se identificar tanto com elas que você vai ficar presa no programa. É como o computador. O computador, se a gente... Um exemplo perfeito é o computador. Se a gente enche o computador, a memória dele, de muitas fotos, fotos sem organização, de fotos que a gente não vai usar, mas que a gente deixou lá, com muitos documentos, muitas informações, a gente não faz a organização, a limpeza, vai ter uma hora que o computador ele vai mostrar para você. Ele vai começar a travar, ele vai começar, dependendo do que você acessa, ele vai mostrar para você, olha, precisando de uma correção no nosso sistema, está acontecendo isso, e eu preciso que você tome uma ação para que eu continue o meu modo operacional. E ele só vai voltar a funcionar, o seu computador, um exemplo, tá? Só para você entender, uma metáfora, para você entender como que isso acontece com a gente. E o computador ele vai dizer para você, olha, eu preciso que você identifique, organize, faça a limpeza, tanto que lá tem a opção de lixeira, tem a opção de limpeza, e que você tome essa atitude e faça a limpeza para que eu volte no meu modo original de limpeza, a minha identidade original de limpeza, que é o quê? Está em perfeito funcionamento do que ele foi criado. Então, a identidade do computador em si, do aparelho, é ele funcionar normal, ele foi feito para isso. Porém, se porventura aconteceu uma situação com ele não está funcionando, é a hora que a gente pega e olha e decide ou não fazer a limpeza desse computador. E conosco, na verdade, é assim também. Você é um ser perfeito na identidade, na luz que você veio, porém, você vai estar armazenado de memórias desorganizadas no seu subconsciente e no seu consciente, e vai ter momento que essas memórias vão ser disparadas. Mas é uma forma da sua criança interior dizer para você, olha, ainda tem essas memórias, e precisamos corrigi-las para que a gente volte ao zero, porque no zero a gente é perfeito, a identidade ela é perfeita. Só que a decisão ela vai ser sua se você vai fazer, você vai estar disposto a fazer a limpeza, porque o Dr. Hugh Lane fala que o processo ele é simples, mas nem todo mundo quer fazer, pelo fato de ser simples. Então, já está aí a resistência. As pessoas elas não fazem porque elas criam resistência, não continuam fazendo porque o processo é simples. Então, a gente está muito acostumado que é o difícil, mas o Dr. Hugh Lane fala que você tem que estar disposto a fazer a limpeza. É a oportunidade que a sua criança está mostrando para você, olha, temos essa memória aqui no nosso modelo operacional, eu identifiquei, ela está reencenando e eu preciso que você comece o processo de limpeza para que as memórias sejam purificadas, liberadas. E esse processo de limpeza, muitas das vezes, a gente vai fazer com a intenção, tipo, um exemplo, eu vou curar minhas memórias. Mas se você faz nessa intenção,
como o Dr. Helen fala, o universo ele dá risada de você, porque não é você que faz a limpeza. Você faz a petição e o divino que está dentro de você, ele vai identificar que você começou a petição, que é o que? A permissão, porque o divino, ele respeita a liberdade, ele respeita a sua liberdade, ele não é invasivo. Porém, a sua criança interior tem o trabalho dela de mostrar para você, para o seu consciente, mostrando essas memórias que estão te trazendo desconforto emocional, estão trazendo problema para você, seja em qualquer âmbito, se é relacional, se é independente do âmbito, mostrar para você que ainda existem essas memórias e que elas precisam ser corrigidas. Então, a sua criança interior, ela traz as memórias que estão reencenando, né, na sua mente, você faz a sua parte, que é a petição, e a divindade que está em você, ela vai transmutar essas memórias, porque você deu a sinalização que você está disposto a liberar essas memórias. E ela, como sábia, ela sabe quais são as memórias que precisam ser limpas. Então, a gente faz a nossa petição e ela faz a correção de memórias. E muitas das vezes eu ficava fazendo como se eu fosse a pessoa que eu ia curar a minha memória. E eu ficava nessa questão, eu vou curar, só que depois que eu busco o entendimento que eu faço a petição e a divindade faz a liberação, eu comecei a fazer, mas voltado no zero, que é o que eu falei, na identidade, sem identificar com a memória. Porque muitas das vezes eu fazia o processo do Ho'oponopono de limpeza para mim ou para uma determinada situação, presa na memória, na situação que aconteceu, ou numa situação porventura que poderia acontecer. Só que o Ho'oponopono, você não pode estar preso na memória, você tem que fazer voltado ao estado original, que é o que é a sua identidade, de um ser puro, um ser que tudo tem, que não está faltando nada, e sim fazer consciente que você está no zero e que você está dando a sinalização que precisa ser transmutado, que você aceita. Só que muita gente faz no processo de presa na memória. Então ela fica naquela, fui uma dessas, e eu fazia o Ho'oponopono presa na memória, por exemplo, a dinheiro. Eu fazia presa nas memórias, sinto muito, tal, e relembrando aquelas memórias, e eu não soltava. Só que aí, quando eu percebi que eu tinha que voltar ao zero, que é se identificar com o ser que eu já era, perfeita, que não tá faltando nada, tá tudo bem, as coisas começaram a andar. E então, o processo do Ho'oponopono, ele é esse, você tem que fazer no estado zero. No estado zero, a sua criança interior, ela vai sinalizar para você. Se você tá disposto a limpar, você vai começar, porque o Ho'oponopono, ele é simples, mas ele é somente para quem está disposto a começar a fazer a limpeza. Muitas das vezes vai ser tedioso, mas o Ho'oponopono, ele fala, é o processo de disposição, e nem todo mundo vai estar disposto a fazer as suas curas interior. E foi onde eu consegui ganhar leveza no meu processo de cura, que é onde eu comecei a perceber as minhas memórias sendo liberadas. Depois no outro vídeo eu vou contar como que a divindade me fez perceber como as memórias estavam sendo liberadas. Mas, quando eu comecei a fazer voltado para o divino, no estado zero, e fazendo a liberação das memórias, eu tive a compreensão que estava sendo limpo em mim. Então, muitas das vezes, igual eu dei o exemplo do computador, a gente também é um computador, usando esse termo entre aspas. Muitas das vezes a gente vai fazer preso no computador. Só que se a gente for pegar um exemplo do computador, quando a gente faz o nosso processo, é a mesma coisa. O computador ele vai sinalizar para você, você está disposto a ali sentar, organizar, fazer a limpeza da lixeira, enfim. E a mesma coisa também. Mas a questão, quando a gente não faz com consistência o Ho'oponopono, que é todo dia fazer a nossa parte, na filosofia, o Dr. Helen fala que quando a gente não está tanto disposto a fazer, não tem constância, não tem esse entendimento, agora com as minhas palavras, quando a gente não busca esse entendimento, a gente abandona fácil, porque não tem um fundamento. E o Dr. Helen, ele fala que se a gente não é constante na limpeza, e quando a memória vir, e você não está desperto, porque o Ho'oponopono ele é para você estar desperto, para quando a memória vir, você identificar e começar o teu processo de limpeza. Mas se você não está nessa constância, você possivelmente não vai estar tão desperto. E a memória ela vai vir, vai reensinar, e você não vai ter essa consciência desperta, e você vai ficar presa na memória, presa no problema, aí você vai começar a reagir. Reagir o quê? Com a falta de paz, com a ansiedade, com a crise de ansiedade, com a raiva, com o medo. Você vai estar preso ao programa. Então, preso ao programa onde você não vê luz, você não vê saída, você não vê dimensão, você ficou preso. Então, por isso que o Dr. Helen fala que a gente tem que manter essa constância pra gente não ficar presa na memória. Porque se a gente ficar preso na memória, o nosso processo vai ser mais doloroso, pra gente vai ser mais doloroso. Não que a divindade vai fazer doloroso, não. É que você se permitiu estar preso no programa e você não deu a oportunidade disso ser limpo antes, que poderia ter sido limpo antes, e você não estaria preso. Então, por isso que ele fala, mantenha a constância, para quando vir a memória, você não vai estar preso, você vai saber identificar, vai fazer a limpeza, vai vir a sua paz, vai vir a sua clareza mental, né? Você não vai estar identificado com a memória, porque estar preso com a memória é você estar se identificando com ela. Por exemplo, estar preso com uma memória de ansiedade.
você tá preso nela e você começa a ter as crises e você não entende o porquê. Você não precisa saber o que é certo e errado nessa questão da limpeza, mas é só para você entender o quanto você vai estar identificado e você não vai ter uma ação de limpeza, de identificar que você precisa ser transmutada a energia. Então, essa é a questão do entendimento do Ho'oponopono, a gente entender que a gente já é perfeito e manter a nossa constância de limpeza, e entender que há a divindade, o papel da divindade, há o papel da criança e há o seu papel, porque tudo trabalha em conjunto e tudo é permissão. O mesmo exemplo do computador. O computador ele vem com a função de fazer o trabalho dele, de fazer o sistema operacional dele se reproduzir, a questão do áudio, a questão do teclado, a questão do Wi-Fi funcionando, tudo perfeitamente. Porém, se você encher ele muito de coisas que não tem um propósito, encher muito a memória dele, vai ter uma hora que ele vai te sinalizar, vai te dar essa petição, e a mesma coisa do Ho'oponopono. O computador tem a parte dele, você tem a sua, e do Ho'oponopono também. Você faz a sua parte com o entendimento que existe a criança, a mãe, a consciência, o divino, e você precisa não se identificar com a memória quando você for fazer. Não se identificar, mas manter constantemente o processo de limpeza. Se você não... Tudo é limpeza. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, te amo, limpeza, o me perdoe é limpeza, tudo é limpeza, tem várias ferramentas de limpeza. Então, que você entenda que você é uma nova filosofia, é uma nova vida, entendendo que todo momento é momento de limpeza, tá? Então, essa foi a minha experiência, do meu entendimento com o Ho'oponopono. Espero que agora você consiga ganhar mais entendimento sobre essa questão do porquê que você está fazendo, como que ele funciona, tá? E que existe um papel fundamental em todas as partes. Porque eu fazia e me estressava, porque eu falava, eu tô pedindo a limpeza e não tá acontecendo, por exemplo. Só que aí depois eu entendia, porque eu tava fazendo identificada na memória. E eu só fazia quando eu tava agarrada já às memórias no programa presa. E eu fazia achando que eu que tava me curando. Tipo, eu tô me curando. Só que aí tem uma hora que eu falei, não é assim, quando eu fui buscar entendimento. Então, eu espero que vocês possam ter esse entendimento e ter uma nova visão. Não uma nova visão, mas a visão do que ele é realmente, tá bom? Que essa experiência possa ajudar vocês e muito